Depois de 2 tentativas frustradas, a Câmara dos Deputados deu hoje o primeiro passo para analisar a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Ao vivo de Brasília, a repórter Gioconda Brasil tem as informações. Oi, Gioconda, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. A denúncia continua sendo lida aqui no plenário da Câmara. O resumo da acusação contra o presidente Michel Temer tem 260 páginas. E a leitura começou pouco depois do meio-dia. A denúncia contra Temer chega num momento mais ameno para o governo do que na primeira. Denúncia que paralisou os trabalhos na Câmara. Desta vez, os deputados querem aprovar, por exemplo, a criação de um fundo eleitoral. A leitura só deve terminar depois das 6 da tarde. Começou depois da terceira tentativa de abrir a sessão. Ontem o plenário ficou vazio. Hoje pela manhã a presença de deputados ainda era pequena. Bom dia. O deputado já chegou? O deputado daqui já chegou? Depois de 3 tentativas, o quórum mínimo foi alcançado às 11h34. 51 deputados registraram a presença e a sessão para a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer finalmente foi aberta. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 51 senhoras deputadas, 51 senhores deputados. Está aberta a sessão. Deputados começaram a se manifestar a favor e contra a abertura de processo contra o presidente. Espero que essa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer prospere, diferentemente do que aconteceu na primeira. Dei o meu voto favorável ao prosseguimento da primeira denúncia e assim o farei agora. Esperando o presidente Temer terminar o mandato, depois disso o presidente Temer vai responder. Porque o processo não se arquiva. A leitura do resumo da acusação foi feita após a chegada do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Denúncia formulada pelo Ministério Público Federal em desfavor do excelentíssimo senhor presidente da República, Miguel Elias Temer Lula, e dos senhores ministros de Estado Eliseu Lemos Padilha e Wellington Moreira Franco nos autos dos inquéritos. Temer e os ministros serão notificados ainda hoje para que apresentem a defesa à Comissão de Constituição e Justiça. Depois de se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, acusados de organização criminosa com mais 4 pessoas, deve tramitar de forma unificada. A tendência é que a denúncia seja votada de forma unificada. Só depois dessa definição é que será anunciado o relator na Comissão de Constituição e Justiça. A preferência do presidente da comissão, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, era pelo deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Mas o PSDB, que teve o relator da primeira denúncia, desta vez prefere ficar de fora da escolha. De acordo com Rodrigo Pacheco, independentemente de fatiar ou não a denúncia, o caso terá apenas um relator. Seja qual for a decisão da Câmara dos Deputados de fatiar ou manter a análise conjunta, é recomendável que seja um mesmo relator, um mesmo deputado a relatar todas essas matérias, considerando a imputação que foi feita, uma imputação de organização criminosa que impõe do deputado relator uma visão única da prova e do contexto dessa denúncia. Bom, enquanto a Câmara dava início à tramitação da denúncia no Congresso, e essa leitura vai longe até o final da tarde, certamente, o presidente Michel Temer anunciava um programa de benefícios sociais numa cerimônia no Palácio do Planalto. Então vamos para lá com a repórter Letícia de Oliveira, que acompanhou. Letícia, alguma palavra do presidente sobre a denúncia contra ele, não? Oi, Sandra. Olha, Michel Temer não tocou no assunto, mas aproveitou essa cerimônia para agradecer o apoio de aliados. Esse programa, batizado de Progredir, tem o objetivo de fazer com que beneficiários do Bolsa Família deixem de depender exclusivamente dos pagamentos do governo para ter uma renda própria. Para isso, o governo vai incentivar os bancos a liberarem 3 bilhões de reais em microcrédito. E esse lançamento acontece no momento em que o Planalto faz um esforço concentrado para agradar aliados, parlamentares e garantir que a Câmara barre também essa segunda denúncia contra Temer e 2 de seus ministros mais próximos, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Nesse contexto, o programa de refinanciamento de dívidas, o Refis, virou uma das principais moedas de troca. Para agradar os aliados, o Planalto aí acertou descontos generosos de até 90% nos juros devidos e até 14 anos de prazo para quitar os débitos. Até uma usina da CEMIG pode entrar nesse pacote de bondades. Para aí contemplar a bancada mineira,
o governo estuda tirar pelo menos uma das hidrelétricas desse leilão. Tudo para conseguir mais votos e barrar essa segunda denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça. Sandra, Doni.